muitas vezes a gente encontra uma realidade dentro da igreja, principalmente igrejas menores, onde há muitos ministérios e pouca gente. Então, vamos dizer assim, existem pessoas que estão 3, 4, 5 ministérios envolvidos e acabam sendo sufocados pela estrutura criada pela igreja. Dentro desse processo, como é que você define prioridades imediatas para começar um processo de revitalização? E olhando para esse número, às vezes, grande de ministérios, que são sempre as mesmas pessoas envolvidas, pelo fato de uma igreja, às vezes, ser pequena, ou pode ser até uma igreja grande, mas como é que você lidar com isso? Com a estrutura da igreja existente, a necessidade de fazer mudanças, talvez inclusive nessa estrutura. Qual que é o ponto de equilíbrio da mudança para a inovação ali dentro da estrutura já existente dentro da igreja? Eu na mentoria, eu costumo usar como referência para mim, é base essencial. Quando o Tom Rainer fala do igreja simples, ele vai dizer o seguinte: o mundo já entendeu que é necessário simplificar. E a gente, às vezes, está complicando. Então, assim, simplificar é essencial. Existem coisas que nós fazemos que só estão aumentando o peso. Sim. Não estão nos ajudando a caminhar. Para ilustrar isso, eu gosto de usar, Daniel, o exemplo simples e claro de Davi e Golias. É uma diferença notória entre não ter peso, não ter carga e ter eficiência. Né? Então, assim, quando você olha para Davi, ele naquele momento ali entende que usar armadura não é o que ele precisa. O que ele precisa é resolver o problema. E o problema é vencer a batalha contra o gigante. O gigante tem todos os artifícios, mas não tem eficiência. Não tem eficiência para vencer Davi naquele instante. Então, assim, às vezes a gente está preocupado em ter tudo, mas esse tudo não nos permite fazer o que é essencial. E algumas vezes é necessário a gente, de repente, começar a olhar de maneira um pouco mais ampla e avaliar tudo que nós fazemos é essencial. Por que nós estamos fazendo isto, este ou aquele outro? Existem ações, movimentações, ministérios, circunstâncias dentro da estrutura eclesiástica que são peso. Eles não vão contribuir, como de fato não contribuem para o cumprimento da missão. Abra um parêntese aqui importante. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que começar a dizer isso aqui para fora, aquele lá para lá, não é nada disso, ok? Mas é importante avaliar e botar o pé no chão e dizer assim, de fato, estas coisas estão colaborando? O que não está colaborando, o que vamos fazer? Vamos sentar, vamos pensar, vamos conversar. Fecha o parênteses. Por outro lado, não abrace tudo. Surgiu mais um negócio, mais um ministério, simplifique. E vamos lembrar aquele outro chavão, né? Mais um, né? Menos, por vezes, é mais. Ok? Eu li um livro há uns 4 anos atrás, chama Faça Mais e Melhor, que é do Tim Challies. E ele fala muito assim, você não precisa fazer tudo e você não precisa abraçar o mundo. Né? E às vezes a gente precisa aprender a falar não para algumas coisas. Né? Falar assim, isso aqui agora não dá para fazer. Né? Isso olhando assim para a gestão pessoal. No caso ali, ele trata muito a agenda do pastor. Pastores que abraçam o mundo, abraçam todos os ministérios e acabam não dando conta. Né? Então, como é que você pode ser mais eficiente fazendo menos e ajustar a sua agenda melhor? Então, é o bem que você falou. Existem coisas que são essenciais, precisam estar ali. Mas existem coisas que para que eu faço isso? Por que eu tenho que fazer isso? Né? Agora, a gente tem talvez aí uma dificuldade muito comum em muitas igrejas. Até uma pergunta que um pastor daqui de Campinas fez, e eu me identifiquei com essa pergunta porque eu acho que é uma realidade em comum. Muitas igrejas têm dificuldade de fazer com que os seus membros se envolvam com a comunidade, com os ministérios. Resumindo,
há poucas pessoas servindo. Considerando que os líderes eles influenciam a partir do exemplo, como é que os líderes podem mudar a mentalidade da igreja a fim de que levem os seus membros a servir? Vou dar um exemplo, né? Você pode ter uma igreja de 100 membros, mas quando você olha assim, quem está envolvido com o ministério são 10 pessoas, né? E os outros 90 estão ali como são membros, mas são frequentadores, consumidores. Como é que a gente constrói uma comunidade nesse processo de revitalização que despertem eles para servir? E como a colaboração de líderes e membros juntos podem impulsionar esse crescimento e desenvolvimento saudável? Esse problema é um problema antigo já, né? Sim. Esse problema é antigo, porque Jesus disse que a seara é grande, mas falta trabalhador, né? E essa pergunta, Daniel, ela nos leva exatamente de volta para o mesmo ponto. Né? O que você tem ali entre o capítulo 5 e o capítulo 10 do Evangelho de Mateus? Desculpa, o capítulo 4 e o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Então, no capítulo 4, você tem ali o momento onde Jesus vai para o deserto para ser tentado, e ali ele está sob a direção do Espírito, né? E quando ele volta, ele vai começar o seu ministério. Quando ele começa o seu ministério, o que ele faz? Ele chama os primeiros discípulos. Quando você entra no capítulo 5, então, capítulo 4, ele já começa a chamar os primeiros discípulos. Capítulo 5 até o capítulo 7, ele já começa, dentro do Evangelho de Mateus, a ensinar esses discípulos como que é a vida do reino, certo? Então, dentro do Sermão da Montanha, ele está ali expondo a vida do reino, como que é viver sob a direção do reinado dele. Capítulo 8 e capítulo 9 mudou a cena. Por quê? Porque ali Jesus está caminhando com os discípulos e eles estão vendo o Senhor fazer coisas. Né? Então, ele está ali curando pessoas, ele está libertando pessoas, ele já tinha tido um tempo de ensino, eles estão vendo entre os capítulos 8 e 9 o que o Senhor está fazendo. E quando chega no final do capítulo 9, acontece um negócio curioso. Porque o texto de Mateus, no final do capítulo 9, vai dizer que Jesus está vendo as multidões e ele está triste porque elas são como ovelhas sem pastor. E aí, diante desta visão que ele tem, ele sugere aos discípulos para que eles orem. Orem para que o Senhor envie trabalhadores para a obra. E é assim que termina o capítulo 9. Quando você começa o capítulo 10, é surpreendente porque eles são a resposta das suas próprias orações. Então, Jesus deu a eles autoridade e poder para irem. E começa ali a missão no capítulo 10. Trazendo, então, agora a resposta, de maneira pontual. Eu creio piamente que a gente paga o preço, um preço muito elevado, de estabelecer uma dinâmica de vida como igreja onde não há discipulado. Onde não há discipulado, existe muito maior a dificuldade de você ter mão de obra. Por quê? Falta formação espiritual. Quem não tem consciência de chamado não serve. Ok? Então, o serviço ele é reflexo da consciência de chamado e da consciência de servo. Se eu me compreendo como discípulo, eu compreendo que o Senhor tem um chamado para mim. Agora, se eu sou simplesmente membro, ou então, como você mencionou, né? E é uma palavra forte, se eu sou consumidor, não tem chamado para mim. Né? Então, esse tempo que a gente vive, o pós-pandemia agravou isso, né? Esse tempo que a gente vive pós-pandemia, parece que a gente teve um aumento de consumo e uma redução de prestadores de serviços, né? De pessoas dispostas a servirem. Na minha leitura, falta ausência de discipulados. E às vezes eu acho que não é nem um problema no coração da pessoa, né? Mas às vezes ela está perdida no que ela pode fazer, né? E se a gente não discipula a pessoa, como é que a gente vai despertar ela também para os dons, né?
Desculpa, eu gosto de olhar, colocar isso em 3 caixinhas, se eu puder. Primeira caixinha, chamado, conversão. Segunda caixinha, discipulado. Discipulado, formação, transformação, amadurecimento, conhecimento dos dons. Sim. Terceira caixinha, frutificar. Agora você coloca os dons em ação, agora você abençoa outros, você edifica outros, você evangeliza outros. Mas se você queimar a etapa, Sim. se você tirar essa caixinha do meio, as 2 caixinhas da ponta não se conversam. Então, não há conversão e ministério sem amadurecimento. Pode até haver, mas não de maneira adequada. Legal. Gostei do seu exemplo.